Para você também, Wellington. Deus abençoe. Estou fazendo um teste aqui. Eu vou gravar uma live com o Fernando Ribeiro, mas eu vou encerrar essa parte aqui. Oh, nosso querido chegou. Pessoal, Cleiton falando. Nosso convidado chegou. Fernando Ribeiro. Não, desculpe aí a Fernando demora aí, Ribeiro, o rapaz. que você anda fazendo, meu querido? Tá O sinal sumido? estava ruim aqui, eu procurando aqui um sinal bom para fazer. Legal. E aí, Boa noite, querido. Tudo bem? Como você tá? tudo bem e você? Ótimo, Essa é a cara, ótimo. live um Remaker da Norteara Educação Financeira. Por que Remaker? A nossa primeira live ela sumiu, escafedeus. E aí a gente falou, a gente vai fazer várias remakes aí, mas a intenção não é nem ser igual à primeira, com certeza não vai ser, porque nem tema tem com igual o tema que a gente propôs. O tema dessa live, enquanto o pessoal entra, Tereza, boa noite. O sucesso é a realização constante de um propósito de valor. Vou repetir. O sucesso O ideal, é a né? realização constante de um propósito de valor. É isso mesmo, Fernando? Esse é o tema, Isso né? aí. Propósito, Fernando, vamos substituir a palavra propósito por ideal, pode ser? vamos lá. Repete aí. Sucesso, essa frase é importante falar que é de um grande pensador aí, né? De Uhum, Earl Nightingale. Ele dizia, então, que sucesso é a realização contínua, né? uhum. De um De, propósito de valor. de valor. De um ideal, aliás, de um ideal de valor. Legal. Você me passa a frase errada, mas tá tudo bem. É tudo para dar certo. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa com você, Fernando, antes da gente começar a falar. Eu estava lendo que em Viena, no século XIX, era um ambiente integrador. Um ambiente integrador, né? Era uma intensa convivência entre os pintores, músicos, filósofos, psicólogos, biólogos e outros pensadores e alimentava a vida cultural de Viena. Interessante isso, né? Mais do Uhum. que a soma de várias linhas de pensamento, foi uma fase em que as interferências recíprocas fertilizavam uma nova forma de pensar que inspirou o século seguinte. Por que eu li essa frase? Hoje nós temos feito um programa Nortear, onde nós trazemos vários convidados com, com várias formações, várias linhas de pensamento. E é nesse tipo de pensamento que eu estava lendo antes de entrar que a gente tem colocado esse programa Nortear. Tanto eu quanto o Fernando e outras pessoas que participam dele idealizar. E uma outra preocupação que a gente tem, além de falar de educação financeira, propósito de empreendedorismo, falar sobre a vida, falar sobre a, ser uma pessoa na sua essência, ser uma pessoa vitoriosa, é falar da pessoa ser rica? Não, a gente tem falado das pessoas procederem bem, terem uma vida bacana. Então, esse tem sido a nossa linha de pensamento. Antes de entrar no ar, eu perguntei para o Fernando: a gente vai falar o que de educação financeira? Daí ele fala com aquela acidez dele: por que você quer falar de educação financeira? É questão de propósito, mas depois a gente se entende, conversa e eu entendo que o propósito hoje era um bate-papo diferente. Fernando, falando em sucesso e propósito, eu vou só pegar um gancho para deixar você falar bastante hoje. Eu estava lendo uma pesquisa sobre essa questão do. Estou fazendo a pauta da Rádio Amanhã e estava lendo uma pesquisa sobre a questão dos empreendedores e sobre a decisão, desculpa, sobre as iniciativas do governo de levar o auxílio emergencial, mas também levar o que a gente chama a medida provisória 936. Daí eu estava pensando aqui,
hoje as pessoas falam, eu sou um empreendedor nato, eu tenho que trabalhar por conta. Daí eu estava vendo uma coisa, que a medida foi publicada no dia 1º de abril, e não foi mentira, mas foi no dia 1º de abril. E que só 60 desses caras que se dizem empreendedores, líderes de empresa, só 63% ouviram falar. 22% não. Você que caiu. Voltou? Eu Voltou. caí. Você caiu. Fernando, só para te Então deixa eu falar. levantar. Pronto. Levante. Dessa medida provisória, só 63% ouviram falar. 22% nem conheciam. E só 32% conheciam essa medida. E fora outras coisas que eu estava vendo sobre isso, eu fico pensando, a pessoa quer liderar, tem o seu negócio, está passando por uma dificuldade, claro, mas tem aí uma atitude de trazer uns benefícios e a pessoa passa por isso como desapercebido, sabe? E quando a gente se propôs a falar sobre esse assunto, eu pensei, sabe? Uma pessoa dessa, como uma pessoa se propõe a ter sucesso se ela não atenta aos detalhes do negócio dela, né? E aí o que eu iria falar são essas duas frases na Áustria. Você pegou lá toda a frase da Áustria, cortou como eu falei. Cortou um pouco, cortou um pouco. Mas eu falei que na Áustria era um clima de convivência com profissionais, com artistas de diversas áreas, e que gerou um clima amistoso e uma influência mútua na arte de cada um, na convivência. E eu falei também da importância dessa convivência, dessa questão de ser multidisciplinar, ter várias pessoas convivendo, porque isso também é formato de sucesso, né? E agora eu falei por último, para quem não escutou, eu falei que a medida provisória do governo para uma iniciativa de ajudar as empresas saiu no dia 1º de abril, e 15 dias depois, 63% falam que ouviram falar um assunto tão importante para o seu negócio e eles não estão atentos, né? E aí eu linko ao sucesso, eu linko a frase que nós falamos, boa noite, vamos nessa. É para eu falar agora? Agora é você. Bom, cara, acabou o Big Brother, né? Eu acho que agora as pessoas vão ter mais tempo, porque já saiu o campeão do Big Brother, então possivelmente esse pessoal que estava assistindo o Big Brother agora vai poder procurar alguma coisa para fazer. Brincadeiras à parte, né? Que faz parte da minha acidez, né, cara? Eu não consigo entender essa coisa aí. Quer dizer, eu até entendo, mas eu penso que existem outras prioridades. E eu não sei se você concorda comigo, não precisa concordar, é apenas um desabafo de um ácido. Que a palavra é priorizar, né, Cleiton? Eu penso que as pessoas estão afundadas, afogadas em seus vitimismos, por mais difícil que seja a situação do empresário hoje, que eu sei que não está fácil, não. Tá? Eu Não lido tá. com clientes e eles estão aí em estados assim dificultosos mesmo, assim, não estão vendo luz, né, solução, porque tudo parece que escurece, mas não é por isso que você tem que aí se ater a perder a causa e desistir, né? Então, eu acho que tem que lutar por E todos os também não meios. tem interesse naquilo que é informado para ele, né? Então, o governo eu não vou levantar bandeira de governo nenhum, mas são meios que eles estão oferecendo para facilitar, né, para amenizar essa atual conjuntura. E aí você vê que é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Então são Sim. ajudas, mas isso adianta? Não, isso não resolve, na verdade, né? É um Isso não paliativo. resolve. É um adiantamento, né? Não resolve, mas é um adiantamento. Eu É penso um que paliativo. mas é melhor do que nada, porque penso que Sim. com R$ 600 você consegue fazer uma boa compra de mercado, não consegue? Consegue. Sim. Então, não resolve, mas adianta alguma coisa, certo? Então, para as empresas também é a mesma coisa. Né? Você tem aí um auxílio, como você colocou, mas que muitos empresários estão afogados na sua atual dor, aí, na atual circunstâncias que eles se encontram, que não param para ver essas opções, por exemplo,
o que os bancos estão oferecendo para as pessoas, para as empresas que são correntistas, né? Qual é a solução que está sendo colocada. Então, isso tudo tem que ser avaliado, tem que ser pensado, né? Eu estou agora nessa Fernando, situação, e agora? pega uma linha comigo. Falta objetivo? Falta prioridade? O que falta? É para a gente linkar o assunto de hoje. Cara, eu penso que falta um pouco mais de esperança. Aí você fala, pô, mas você é louco, como que eu vou conseguir ter esperança com essa situação? Pensa comigo, Cleiton, dolorosamente, tá? Muitas empresas vão quebrar, concorda? Sim, Os concordo. números não, o cara não Infelizmente, vai tem que conseguir fazer concordar. um milagre. É, ele não vai conseguir fazer um milagre. E tem várias empresas que começaram em janeiro, o cara encheu aí o seu estoque e parou tudo, venceu tudo, sorvete foi estragado. Então, pensa só para esse ramo de sorvete. O cara perdeu ali 30, 40, 50, 60 mil, tá, de estoque, porque ele não pôde vender, estragou, não podia nem abrir, nem nada. E o que o cara faz com o negócio desse? Agora eu vou sofrer as plantas e tudo. Cara, se você conseguiu enxergar que os seus números não vão bater com aquilo, é hora de tentar levantar a cabeça e partir para outra coisa, não tem jeito. Agora, o momento é de empreender agora? Essa é a pergunta. Esse é o momento é de empreender? Friamente falando, aí vai da situação de cada um, o momento é de sobreviver, né? Então, como é que você está Um com isso? momento de sobreviver e também um momento de afiar o machado. É uma oportunidade de Pois você é, investir então. em conhecimento, né? Mas A grande continue. preocupação que eu tenho, a grande preocupação que eu tenho com relação a tudo isso que está acontecendo, não é só o fato das pessoas estarem passando por isso, mas o que vai resultar para elas. Qual é a lição que eu tenho com isso, né? Sim. O que eu vou aprender com isso aí? Essa é a grande questão que eu levanto, que não é possível, tá, que a pessoa não tenha pensado sobre alguma coisa que possa acontecer agora, que ela vá agir de forma diferente quando a coisa estiver amenizando, né? Essa é a preocupação, porque se a gente não conseguir entender que é possível diminuir o seu padrão de vida e com isso você gerar um fluxo de caixa maior para as empresas e para as pessoas, que eu consiga diminuir o padrão de vida e aí eu consiga montar ou começar a montar a reserva financeira, né? E aí vai Uhum. tanto para emergência quanto para investimento, fica difícil. É muito difícil a pessoa não acreditar que isso seja possível. Então, o meu grande medo é que as pessoas não tenham aprendido com isso, tá? Pô, por que tem que ser doloroso, tão doloroso assim? Porque a gente já bate nessa tecla há muito tempo, né, Cleiton? Não é que eu queira aproveitar da situação, mas a gente, como educador financeiro, já bate nessa tecla há muito tempo, da pessoa não ter uma reserva, dela não ter condição, dela pensar que não dá para você enxugar mais o seu orçamento familiar, e tá aí o resultado, né? É possível sim. E aí, Fernando, e falando de sucesso, falando. Eu sei que o momento é meio difícil para a gente falar tudo isso, mas vamos na sua linha de raciocínio. Outro dia você me falou uma coisa que eu também estou pensando aqui há muito tempo. Pessoas que têm vontade. Ah, eu tenho vontade de melhorar, eu tenho vontade de ir para tal lugar, mas não tem propósito, né? E eu leio essa Então, frase que você passou e eu quero compartilhar com a Adriana, com o Grinaldo, vou pedir para eles estarem curtindo aí a nossa live, uma live mais entre amigos, um bate-papo. É legal que tem agora eu, você, o Grinaldo, a Adriana, que são educadores financeiros. Acho que tem uma terceira pessoa, eu queria que elas falassem quem é, que eu não estou conseguindo visualizar. Para a gente falar sobre isso. Fala aí. O sucesso é a realização? Repete a frase. então como dizia o Earl Nightingale, o sucesso é a realização contínua, né, de um ideal de valor. Mas o que é importante a gente pensar? A pessoa fala, pô, é uma pessoa de sucesso. Outro dia eu estava ouvindo um cara falar uma coisa interessante. Sucesso é ter dinheiro? Na sua opinião, sucesso é ter Não. dinheiro? Não conheço muita gente de sucesso que não tem dinheiro, Fernando. Na boa. Fernando? Fernando saiu da linha. Todo mundo ouvindo?
Voltou? Tava falando para você que eu conheço pessoas que são pobres, mas que são de sucesso, dá para perceber pelo jeito, pela alegria que elas transparecem. Isso financeiramente até já compartilhei algumas vezes, encontro pessoas que trabalham no serviço funerário com a morte e são felizes, cara, e são pessoas de sucesso, né? Sucesso é cumprir o propósito. Boa, Adriana. Grinaldo já disse sim. Fala lá agora. Pensa comigo, sucesso é realização. Seguindo a linha da frase de Earl Nightingale. Sucesso é realização contínua. Se você se sente realizado com alguma coisa que você faz, é porque realmente aí você está tendo sucesso. Agora, o que muita gente espera, imagina, e eu penso, é que sucesso é o topo de tudo. Não é especificamente, né? Você tem vários sucessos na vida. Você não pode se limitar a uma coisa só. Concorda? Então, eu posso ter Sim. sucesso nos estudos, depois eu posso ter sucesso com meus empreendimentos, eu posso ter sucesso com o meu relacionamento, eu posso ter sucesso com o meu lazer. Com tudo você pode ter sucesso, com tudo você pode ter realização. Tá? Então, nem sempre o sucesso está atrelado ao dinheiro. Pensa comigo, se sucesso é realização, a pessoa que se formou para ser professor, dar aula em faculdade, ela é uma pessoa de sucesso. Mas não especificamente ela está ganhando muito dinheiro. Um médico, ele é uma pessoa de sucesso, ele quis alcançar aquilo, mas não especificamente ele está um milionário. Então, nem sempre o sucesso está atrelado ao dinheiro. O que muitas acreditam, e eu acho interessante, é que ele favorece muito, né? Porque você acaba fazendo alguma coisa que você se empenha com mais paixão, vamos dizer. E aí, por consequência disso, você tem melhores resultados financeiros. Aí eu devo admitir que sim, lógico, aquele jargão que as pessoas dizem. Pô, você tem que fazer o que você ama, nem sempre. Para fazer o que se ama, às vezes tem que se começar com o que se não gosta, né? Já É percebeu isso? verdade. A pessoa não Sim. começa amando as coisas, você acaba descobrindo as coisas, né? Então, eu Pegando penso um que gancho, se você permitir um comentário, tá? Sem querer te interromper, quando eu assisti aquele filme do Fred Mercury, do Queen, você lembra que ele sim. saiu. Você assistiu o filme, não? Cara, eu não assisti, cara, mas pode dar uma de spoiler, vai lá. Não, mas é legal, uma coisa para pensar. Ele saiu, ele foi convidado para uma gravadora para fazer na época era LP, Sol. Foi quando ele Hum. ganhou mais grana. Agora, ele teve que voltar para a banda, doente, inclusive. E aí, o que acontece? Uma coisa que ele falou: voltei para tocar com minha família. Os contratos do Queen já não eram top. Ele ganha menos, mas voltou para tocar com a família dele, que ele chamava a banda dele de família. E família briga, né? E o sucesso, ele foi entender o sucesso no final da vida. Imagina só, o cara teve todos os holofotes para ele. Eu lembrei disso. Desculpa te interromper. Tomara que tenha sido útil. Não, é claro que é. Então, porque é a satisfação que você tem, né? Eu penso que é a satisfação. Então, a ideia é, primeiro, você tem um ideal, você tem um propósito com aquilo, e aí quando você alcança aquele propósito, você tem sucesso. É simples assim. Agora, as pessoas é que colocam uma coisa tão grandiosa que acaba sendo meio que impossível e dificultosa demais, né? Ah, eu vou ter sucesso quando eu tiver 1 milhão na conta, né? Ou como o Grinaldo tá falando aqui no vídeo, eu tenho sucesso porque eu tô aparecendo na mídia. De repente tem gente de sucesso aparecendo no anonimato. Eu conheço muita gente de sucesso que tá no anonimato, meu cara. Então, acontece isso, sabe? As pessoas elas acabam misturando sempre sucesso vinculado a dinheiro. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Era uma pessoa rica? Não, Não. Mahatma Gandhi era um cara rico? não. Mas pensa no poder que ele tinha, né? No sucesso que ele tinha com as pessoas, com aquilo que era importante para ele e que era um ideal para ele. Então, basicamente é isso. O sucesso é quando você consegue juntar o seu ideal com o que você faz. Tá? O Então, quando você tem Papa, realização com aquilo que você faz, você tem o, sucesso. o Agora, o atual que Papa, ele acontece é que fala, viu, Fernando? O atual Papa, ele fala que sucesso para ele é assistir jogo de futebol e de basquete do São Lourenço da Argentina.
Tá na simplicidade das coisas, né, cara? Então, é muito difícil. Agora as pessoas elas querem ter, tá? Elas querem ter coisas, e vamos colocar isso aí para o âmbito financeiro, elas querem ter muito dinheiro, querem ter muitos bens, e aí elas acham que para isso ela vai ter que demandar muito sucesso. E aí eu penso que você tem que ter capacidade para ganhar o dinheiro, né? E aí muitas vezes a gente junta isso, essa capacidade que você tem, em gerar uma renda como um sucesso. Concordo se fosse o seu objetivo. É como eu te falei anteriormente, né? A pessoa que tem o objetivo de ter um posto de gasolina, ela só quer ter aquele um posto de gasolina, para ela já é o sucesso que ela quer. Agora, não adianta você, com o seu ponto de vista, não, mas para mim sucesso é você ter uma rede aí com 30 postos de gasolina. Aí é o seu, né? É o seu, é o seu ideal, tá? Então, o ideal que é de um não é padrão, né? O ideal não é uma coisa padrão, tá? A ideia que eu tenho de dinheiro, a quantidade que eu tenho de dinheiro não é a mesma que é para você. Você concorda? Às vezes você Sim. fala, pô, com R$ 1 milhão para mim eu tô bem. E você fala, não, para mim 2 milhões está bem. E aí? Quem está certo nisso? Quem vai estar satisfeito com isso? É aquele que cabe, né? Então, eu vejo muitas pessoas que reclamam da falta de sucesso vinculada com a falta de satisfação no que fazem, entendeu? E aí, com isso, pensa como é difícil. A pessoa já não faz o que gosta, tá? E vive uma vida financeira mais difícil ainda. Aí ela vai culpar o quê? Ela vai culpar o que ela faz. Né? Ela vai culpar Verdade. o que ela faz. Então, pô, se eu tivesse formação daquilo outro, eu estaria ganhando mais. Nem sempre. Eu, Ô, Fernando, eu já tive casos de ver pessoas, funcionários meus falando essa mesma frase, do jeito que você acabou de falar. E a gente falava assim para ele, poxa, mas tem uma oportunidade de você fazer um curso aqui, fazer uma pós, um negócio, né? Aí o cara falava assim, ah, se for para mim ganhar mais estudando, eu não quero. Pô, talvez, e isso a empresa pagando para ele os estudos, imagina só. Pois é, é difícil, né, Cleiton? Eu vou bater numa tecla que eu estava falando com a minha filha hoje, cara. Inclusive, foi muito engraçado. Ela falou assim, olha, por que que as crianças... Me fez pensar isso. Ela falou assim, papai, por que que quando a gente é criança, a gente tem sonho, quando a gente é adulto, a gente deixa de sonhar, né? A gente não segue o sonho. Onde é que a gente se perde? Com 12 anos de idade. Caraca. E aí eu comentei Eita. com ela, falei, na minha opinião, a gente se perde nas escolhas que a gente faz, né? Então, quando você tem muitas escolhas, quando você não tem um propósito, vamos dizer, um ideal de valor, como diz o eu, você vai para as escolhas que aparecem. E aí, muitas vezes na vida, acontece o quê, Cleiton? A necessidade, né? A Uhum. necessidade bate na porta da pessoa e, às vezes, ela tem que deixar aquilo que ela acredita ser uma realização para ela, para sobreviver. Né? Aí aquelas histórias tristes que todo mundo conhece, que muita gente tem, né? De você ter que viver sustentando aí uma questão de sobrevivência, do ponto de vista financeiro, para depois você buscar aí uma satisfação. Né? A Adriana está falando aqui, acho que facilita muito o processo sim, mas complica também, é verdade. Ela colocou uma frase antes, eu não sei se eu estou num delay, depende do padrão de vida de cada um. Não sei se você está vendo. Tô vendo. E o, Então, e o por quê? Grinaldo está perguntando: o dinheiro traz facilidade? Ele escreveu facilidade ou é felicidade, Grinaldo? Dá uma olhada Eu aí. acho que é uma afirmação aí, dinheiro traz facilidade, né? Eu acho Ele que pôs sim, uma né? exclamação. Eu penso que é uma exclamação. O dinheiro não traz felicidade, não, ele traz a facilidade. Agora, com o que que você quer com isso, né? O quanto o dinheiro realmente representa? Qual a sua necessidade com o dinheiro? Qual o seu número, né? Vamos colocar para propor. Qual o seu número? Qual o número que te atende? Né? Você já parou para pensar nisso, Cleiton? Qual o número que te atende? Já pensei muito mais nisso um tempo atrás. Hoje eu já não penso nisso, Fernando. Por quê? Não, hoje eu tenho um. Legal você estar fazendo essa pergunta. Hoje eu tenho Porque mais. você já alcançou o seu padrão.
Ainda eu acho que não. Mas eu Então, acho vou que eu falar não. uma outra frase. Então, vou falar uma frase que vai doer mais em você. Porque você já está confortável com isso. Bem, se eu falar para você que eu estou feliz em realizar do que ter, você acredita nisso? Eu acredito. Eu estou numa Eu fase de acredito. realizar. Mas vamos dizer agora o seguinte. Vamos se dizer agora que se você Em tivesse grana. aí. Me Vamos se falasse dizer que você positivo de tivesse. grana. Vamos dizer que você tivesse aí mais 2.000 sobrando na sua Muito renda. O bom. que mudaria para você? Pouca coisa, mas ajudaria aí. Algumas coisas de lazer, alguns livros a mais aqui em casa iam aparecer, viu? É, não, sempre aparece, né? Sempre Alguns aparece. confortos, uma pinturinha ali, um negócio ali, né? Sempre Um aparece. jantar para agradar. Mas a gente ia fazer alguma coisa assim. Eu penso que, como diziam muitos economistas, o dinheiro ele só intensifica aquilo que nós somos, né? Uhum. Ele não vai mudar muita coisa, ele vai intensificar. Se você é uma pessoa egoísta, mesquinha, que age de muito interesse nas pessoas, isso vai ficar mais intenso em você, vai ficar mais claro. Né? Se você é uma pessoa mais caridosa, você ganhando mais dinheiro, isso vai intensificar mais você. Tá? Então, eu acho que o dinheiro ele tem esse papel muito importante de intensificar como nós realmente somos e como nós agimos com relação a isso. Olha aí, o Grinaldo tem um sonho, chegar a R$ 1 milhão. Olha que legal. Aí eu pergunto agora, então, qual a diferença de sonho, visão, Cortou, qual é? cortou. Pode repetir? Qual a diferença? Eu pergunto, qual a diferença de sonho para o propósito, melhor dizendo? Sonho e propósito. Eu acho que o É a sonho ele mesma fica coisa? muito mais de ter vontade. Acho que o sonho fica naquela coisa de, poxa, se eu tivesse. Agora, se o cara tem um propósito, ele corre atrás. Igual o Grinaldo, tenho certeza que está correndo atrás. Tem uma questão de tesão pelo que faz, sabe? Eu acho que isso tem isso. É o que eu penso. Pois é, eu também. O sonho é interessante porque fica mais romântico falar sonho, né? Que parece que quando Hum, você fala propósito, fica mais comprometedor. Você já pensou? Não fica? sim. Qual o seu propósito com o dinheiro? Fernando, pessoal, quem tá ao vivo? Quem tá ao Aí, vivo aí? eu tô aqui. Continua você, vai mandar pau. Cara, Você e tava é isso, né? falando. Então, assim, eu penso que a gente está sempre realizando as coisas, sabe, Cleiton? Agora mesmo eu vim de uma cliente à tarde e ela está inovando, né? Ela não tem o que fazer assim. Ela perdeu a carteira dela, o que ela fazia no trabalho, e ela foi fazer, eu acho que a maioria das pessoas estão fazendo hoje, que é máscara, né? Ela foi fazer máscara. Mas olha que coisa de louco, né, cara? Olha como que as pessoas não param para pensar. Veja só. Ela foi fazer a máscara e eu fui perguntando para ela, e a gente conversa. Eu falei, quanto que você está vendendo a máscara? Ah, X. E quanto que você está tendo de margem de lucro? Eu falei, eu não sei. Você está Poxa, fazendo porque você mesmo. acha que está lucrando, cara. Né? Aí eu cheguei lá e falei, não, tá bom, Você tá vamos fazer. fazendo porque você tá achando que tá lucrando e você não acompanha. Você não Tá confere achando que isso, está você não lucrando. planilha. Então, cara, eu falei, não, vamos fazer a conta. Aí eu peguei lá o metro do tecido, mais o metro que ela compra de elástico, mais o saquinho, né? Fiz a conta que ela usa. Tecido, cara, PVC, eu acho que é PVC, eu não sei o produto, é o produto lavável. Então, TNT. TNT, olha, usa TNT, elástico, linha, né? E o saco plástico para embalar. Fora a energia que ela usa na máquina de costurar. E eu falei, quanto você achava que você estava ganhando aqui nessa máscara? Ela só deu a louca, comprou, foi costurou e está vendendo, né? Está repassando para a pessoa revender.
Falei, qual que era a margem que você acha que você ganhava aqui? Ela acha que ela ganhava 50%. Aí quando eu fiz a Relaxa. conta com ela acha. Aí quando eu fiz a conta com ela, caiu para 70%. Oh, aliás, 50% ela achava que estava ganhando, caiu para 30%. Pensa, cara. E se ela tivesse que repassar isso para outra pessoa fazer, quanto que seria a margem de lucro dela? Aí eu perguntei para ela agora. Agora que você já sabe quanto que você está tendo de margem de lucro aí nesse seu produto, qual é a sensação que você tem? Ela falou, agora eu me sinto mais segura. A margem dela não era ruim, não, tá? Foi uma margem muito boa, porque o produto é barato, Mas a né? expectativa dela era maior, né? Agora eu falei para ela, olha, você tem grandes possibilidades de levantar uma grana aí, porque nós estamos aí com a previsão de 2 meses parado, né, com essa situação. E aí você tem aí 2 meses para levantar o dinheiro. Agora você precisa melhorar o seu marketing, né? Porque Mas, eu. mas, mas vê como é legal você falar sobre isso. O sucesso, né? As pessoas querem ter um negócio de sucesso e não acompanham, não na unha, sabe? Sabe aquele ditado antigo que o olho do dono é que engorda o gado? Não tem, é assim, é esse Uhum. ditado mesmo, né? Aí você É, fala isso. A gente vai fazer um programa amanhã dos empreendedores, inclusive Grinaldo e Adriana vão ajudar a gente. Falei com vários empreendedores hoje. hum, Todos, cara, eles estão preparados para ter um ciclo de tá entrando um dinheiro e saindo. Entra um dinheiro que um cliente paga, ele paga umas despesas, sobra alguma coisa, mas ele não tem isso, ele não tem uma noção básica do se realmente está sobrando, se não tem nada pendente, ele não tem um controle. Então, assim, quando eu penso em sucesso, em objetivo, penso em tudo que a gente está debatendo, eu fico pensando, eu estou bem inconformado amanhã para falar com os empresários, esse papo aqui está sendo legal, porque imagina só, tanta gente que tem um sonho de ser um empresário do bairro e tudo, mas não é dedicado, não tem falta dedicação, Fernando, não falta. Falta uma certa olha, eu vou te falar, dedicação. eu vou te falar uma coisa. Tem aquele jargão que ficou muito manjado aí no coaching, né? E eu tenho essa formação também, que o pessoal sempre falava o que é coaching, né? Que coaching é você pegar, levar a pessoa do ponto A ao ponto B, né? Do ponto crítico ali onde ela quer ao ideal que ela deseja. Aí ficou esse jargão aí. Para a empresa, isso não é diferente, né? Mas o que que acontece? O que que acontece, o Cleiton? É descobrir realmente o ponto A. Como o Grinaldo falou aí, né? Os empresários necessitam conhecer os números. É conhecer o ponto A, né? Eu sempre conto a historinha de você estar perdido no meio do mar, tá? E aí você está perdido no meio do mar, no navio, o que que você vai fazer? Você vai ligar para a guarda costeira, certo? Você vai chamar alguém no rádio. Você olha 360 graus, você vê só água, o que você vai fazer? Vai ligar para a guarda costeira. Aí, olha, aqui é a guarda costeira, pode falar. Você vai falar, olha, eu estou perdido aqui. Eu falo, beleza, está perdido aí? Aonde você está para eu ir aí te salvar? Está Me perdido. passa a numeração, né? Me passa a numeração, me passa os números da sua rota, da sua posição aí geográfica. O cara não vai saber. Então pensa, como é que eu vou aí? Como é que você vai me contratar, né? Como é que você vai me contratar? Ou como é que você vai querer uma salvação se você simplesmente não sabe onde está? E aí eu bato naquela tecla quando eu pego pessoas físicas para fazer esse tipo de trabalho, que é a pior fase, é as pessoas aceitarem, tá, e reconhecerem isso. Mas é uma grande frustração para o empresário achar que ele foi um fracasso, que é o contrário de sucesso, certo? E aí o que, que eu penso quando a pessoa fala isso para mim? Pô, fracasso. Eu penso que é o seguinte: não existe o fracasso, existe o resultado. Isso inclusive é uma máxima da PNL, que é uma outra das minhas especialidades, que não existe o fracasso, tá? Existe o resultado. Então pensa, Cleiton, se o teu resultado hoje não te favorece, o que, que você tem que fazer? Você tem que mudar o processo. Quando você mudar o processo, e aí você alcança o que você colocou como lindo falar, né?
parece muito mágico e simples de fazer. Aí eu vou falar uma outra coisa que eu sempre bato na tecla. É fácil, mas não é simples. Entende? É fácil, mas não é Sim. simples. Vai doer, vai mexer, o cara vai se frustrar lá, mas não tem jeito. Eu vou ficar escondendo para quê? Você Pensa, eu vou lembra outro esconder dia que a para gente quê? estava falando, e você, a gente estava conversando sobre nosso sonho aí da empresa, dos nossos ideais? Acho que o Grinaldo também tem participado disso. E você falou, compra uma garrafa de Coca-Cola. Ah, é. Conta pra galera por quê. Da antiga. Então, porque a Coca-Cola, para quem não sabe, né, a história da Coca-Cola, no primeiro ano dela, ela vendeu, se eu não me engano, eu não lembro agora quantas garrafas foram. Você lembra? Foram Tem 11. uma quantidade, 11. 11 no 11. primeiro ano, tá? Pensa agora, E não é 11 no 11 primeiro mil, ano. fala pro pessoal, é 11 de 11. 11 unidades. É 10 mais um. Foram 11 unidades. A Coca-Cola, no primeiro ano de vida dela, teve 11 unidades a serem vendidas. E agora pensa quanto tempo ela leva para vender 11 unidades, né? Segundos aí, no mundo, tá? No mundo. Então, no primeiro ano no mundo foram 11 unidades. Quanto tempo a Coca-Cola leva para vender agora, hoje, 11 unidades? Pois Eu é. acho que é segundos, viu, Fernando? Não, no mundo é segundos mesmo, cara. Eu acho Quem que pega em um cada, segundo. não sei, vamos colocar em cada 50 países do mundo, então vou falar uma besteira, talvez. Se pegar 50 países do mundo, alguém tá abrindo uma Coca-Cola agora. Não, eu acho que não para, bicho. Sem brincadeira, eu acho que não para. Se a gente É, fosse colocar aqui, eu acho que não para. Não para. Eu acho que é 24 horas. Se a gente fosse colocar uma fileira assim, um atrás do outro, eu acho que não ia parar, não, cara. Não ia parar de ninguém abrir Coca-Cola. Né? Então pensa como é o poder da visão, né? É tão forte o poder da visão. Agora, o grande problema que eu vejo, Frei, é que assim, aí eu vou bater com aquilo que a gente estava falando sobre sonho e ideal, né? Porque quando você não tem um propósito fortemente definido, como dizia um grande pensador que eu admiro também, que é o Napoleon Hill, ele fala que quando você não tem um propósito definido, aliás, ele sempre fala, né, que a primeira coisa que você tem que ter é um propósito definido. Então, quando você tem um propósito definido, parece que você se sente mais engajado com o que tem que fazer, porque está definido para você, entende? Coisas vão acontecer para te tirar dessa ideia. E aí, se você fraquejar, o que vai acontecer? Significa que para você era só uma vontade, entende? Então, quando você fracassa, muitas vezes era uma vontade. Ah, não deu certo. Ah, não deu certo. Então, pode ser que para você tenha sido só uma vontade. Entendeu? Aí tem uma outra coisa que eu acho legal, que eu até escrevi aqui, deixa eu achar, que eu fiquei pensando nisso, só para você ver com relação a propósito, né? Porque dizem que tudo tem um propósito, né? Aí, eu vou falar aqui de uns filósofos aqui agora, de Carl Jung. Ele fala que até você tomar consciência, o inconsciente irá dirigir a vida e você vai chamar isso de destino. Pensa, olha como é profundo, né, cara? Até você tomar consciência, o inconsciente, tá, vai dirigir a tua vida e você vai chamar isso de destino. Não, meu destino é estar onde estou, tá? Meu destino é ficar como estou. Esse é o problema que as pessoas têm, né? e quando a pessoa alcança o resultado, ela fala que teve sorte. Não, tem isso aí também. E assim, né? Quando as coisas, quando as coisas dão errado, de quem é o culpado? É o destino. E quando as coisas dão certo, fui eu, né? Eu fui o capaz. Eu fui que consegui fazer isso. Mas quando dá errado, De, de, desculpa. Quando dá tá errado era o caindo. destino. Não, Cuidado com a é, rasteira. Se machucou aí? não foi isso que eu sabia. Ô, Fernando, Então, assim, dentro dessa reflexão que a gente está fazendo aí de tudo, de sucesso e tudo mais, me fala, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas
aquele indicador é que 54 pessoas, falando de sucesso, o indicador é esse, 5% atingem e 54% quebraram, é isso mesmo? Ele tinha feito uma pesquisa na época, né? O Earl Nightingale, eu acho que esse número aí ainda piorou, porque é o que acontece, né, o Cleiton? E aí eu fico meio sem entender, porque a gente vive dando desculpa para tudo. Você já percebeu, cara? A gente dá desculpa para tudo, cara. Pô, Dá a mesmo. gente dá desculpa e reclama, dá desculpa e reclama, dá desculpa e reclama, né? Aí quando você vê uma pessoa centrada, cara, focada, você fala, pô, como que você consegue ser assim, né? Porque essa que tá a grande diferença, né? Aquela coisa da manada, sabe? É a coisa da manada. Pá, eu vou ficar reclamando aqui, poxa, o corona tomou meu emprego, oh, eu vou ficar assim agora. O Eu efeito vou ficar manada, assim. ele tem um efeito atualmente. Todo mundo corre para a Caixa Econômica Federal. Diga as filas. É o efeito manada. Tá, agora pensa, e o cara que não tem, né? E o Sim, cara que não vai poder correr, como é que ele vai fazer? Né? O empresário que não vai poder fazer isso, o que que ele vai fazer? Como fica esse complicado. pessoal? Como é que ele vai sobreviver, cara? Sim, Como é que ele vai conseguir ter ânimo para fazer as coisas, né? Como verdade. é que tá a cabeça dele? Outro dia eu estava conversando com um cliente meu, o cara quase chorou, mano. Quase chorou, né? Porque emocionalmente as pessoas estão muito abaladas, tá? Emocionalmente estão muito abaladas. Não tem como a gente não ficar. E se você O tem convívio em uma casa tá mais saúde complicado, cara. fragilizada, né? O convívio em casa tá complicado. E se você tem uma saúde fragilizada, você vai pro saco, cara. Vai pro saco. Então, assim, é importante você fazer tudo o que você pode, né? Uma frase muito bonita que eu acho do Dale Carnegie, que ele fala aqui no livro, eu até peguei, cara. Você tá com Ele fala o quantos livros do seguinte, seu lado, hein, meu caro? Deve ter 3 pilhas, cada uma com uns 15 livros aí. Daí você vai pegando um de cada vez até terminar a live, né? eu vou citar uma outra frase, só para a gente ficar aqui parafraseando, tá? Tem uma frase de Thomas Chavre que ele fala o seguinte: o nosso objetivo principal não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer que se acha claramente ao nosso alcance. Olha que profundo isso, cara. Você Isso tem dá que uma publicar ideia, isso. isso dá uma ideia do que você pode fazer no momento, entende? Isso dá uma ideia de ação. Para mim, quando eu leio essa frase, ela me dá uma ideia de ação, entende? Então, eu posso ver até onde eu posso, até onde meus braços alcançam. É o que eu posso fazer. Além disso, eu não posso ficar sofrendo. Eu sei que é difícil que a gente vai falar isso para uma pessoa que tem um quadro clínico aí de depressão, de ansiedade. Eu sei que é difícil fazer isso. Então vamos temporariamente deixar essas pessoas que têm esse quadro clínico para os especialistas e vamos voltar para as pessoas que têm uma saúde, mas que estão aí emocionalmente abalados com relação à situação. E elas não sabem o que fazer. Aí eu repito a frase. O nosso objetivo principal não é ver o que se encontra vagamente à distância. Eu não posso ficar pensando lá na frente, mas fazer o que se acha claramente, veja, claramente a nosso alcance. Está claro para mim o que eu posso fazer no momento? Eu já vi todas as possibilidades do que eu posso fazer com o meu negócio? Ou se é fechar, o que, que eu vou fazer depois? Isso está claro para mim ou ainda estou discutindo, ou ainda estou me lamentando, me martirizando? Se eu não estou me lamentando, me martirizando, cara, eu estou perdendo tempo. Fernando, quem tem Onde meu braço objetivo alcança? quem tem Aonde meu braço objetivo, alcança? quem tem objetivo geralmente é bem sucedido? É difícil não ser, tá? Eu vou falar que é Sim, difícil não ser. É difícil não ser por quê, Cleiton? Porque quando você tem objetivo as coisas, você tem facilidade para fugir daquilo que não importa, para fugir daquilo que não soma.
para evitar aquilo que não agrega. Tá? Uma pessoa, quando ela tem um objetivo claro e simples na cabeça, ela sabe o que tem que fazer. Pode ser que demore 2, 3 anos, mas ela sabe como fazer. E o que é importante com isso? Além de você ter esse objetivo, é você poder mensurá-lo. Não adianta eu só ter uma ideia de ter, como foi o caso do Grinaldo e de muita gente, de ter R$ 1 milhão, mas eu não posso mensurar ele. Tá, beleza. Em janeiro eu falei que eu queria ter R$ 1 milhão. Hoje nós já estamos em 28 de abril. Quanto eu já evolui com isso? Não Percebe? tem Se eu não objetivo e posso foco. A mensurar isso, Adriana, nossa nova companheira aqui de educação financeira, empreendedorismo e ideias aí, nossa querida Adriana falou assim: quem tem objetivo e foco. É isso mesmo, Adriana? Põe coração aí na lateral. Continua, meu caro, seu raciocínio. E aqui. não, e é basicamente isso sim, Adriano. Porque pessoas E o que têm Grinaldo tá objetivo, invejando as suas leituras, viu? Ele diz que quer ser um leitor assíduo como o senhor, viu? Ácido e leitor como o senhor. ácido e assíduo, Continua, meu amigo. A gente não, tem que hoje, eu falo, hoje o foco era eu vou descontraído falar de mesmo. uma forma, eu falo de uma forma ácida, gente, porque às vezes as coisas têm que ser levadas muito a sério, né? Muito a sério. Às vezes nós temos que tomar decisões que vão doer muito, né? Que vão nos machucar muito. E se a gente não tiver uma saúde emocional equilibrada para isso, a gente não aguenta, né? Eu estou vendo isso, lidando com isso constantemente, no dia a dia mesmo, as pessoas param para conversar e é aquela situação. Então, como é que a gente vai buscar amparo para essas pessoas? Tá? Assim, o pior pode acontecer. O pior pode acontecer com você, empresário. Pode, o pior pode acontecer. Mas e depois? O que você vai fazer com isso? Não, atrapalhou muito, viu, Grinaldo? Atrapalhou muito, porque eu lembro que eu tava fechando, um negócio que eu nunca tinha feito na vida, inclusive eu tinha até comentado com o Cleiton, né, na época, né, Cleiton? Era um Sim. treinamento grande assim que eu não tinha feito ainda, e eu conversando com o Cleiton, cara, me ajuda com isso, tal, tal, tal. E na hora que já tava para fechar o negócio, Do orçamento, aí, né? puf, né? Para tudo porque não é a prioridade, né? Então, eu acho que o ponto é esse, né, Cleiton? A gente vai falando aqui de sucesso, aí você fala, pô, mas tem como ter sucesso diante essa situação que nós vamos viver? Você acha que tem como, Cleiton? Qual o Ah, sucesso que eu as acho. pessoas podem ter com isso? Olha, eu sinto que o sucesso, eu particularmente, eu acho que eu estou aprendendo muito com esse momento. E assim, eu acho que eu tô ficando calejado para os futuros momentos, cara. Sabe, tá calejado mesmo. Eu nunca esperava passar por uma situação dessa. Você esperava? Eu nunca. Não, E acho eu que falei ninguém, isso né? no programa da rádio outro dia. O brasileiro sempre fala aqui, ó, poxa, aqui é um país maravilhoso, aqui não tem guerra, aqui não tem nada. Veio a Covid e mostrou que a gente tem que ficar ligado, que veio uma coisa que nunca a gente esperou. Não, e abalou, né? Abalou muito, cara. Abalou muito. Então eu penso que a gente tem que pensar da forma. Primeiro, tá? Vamos falar da maioria das classes, tá? O pessoal mais carente que tentar sobreviver, né, cara? As pessoas estão perdendo vidas, perdendo parentes aí, que isso não é brincadeira. Isso abala emocionalmente. E aí você tem que tocar o barco, tocar a vida para frente. Hoje mesmo eu estava falando com a minha irmã, e aí o telefone dela tocou e era um amigo dela, né, desesperado porque a mulher dele, que é médica, estava na UTI, entubada. Então pensa, cara, a pessoa exerce a profissão, tá? E ela adoece com aquilo que ela exerce. Então é bastante doloroso, né, a gente pensar dessa forma. Então a pessoa está ali salvando vidas, isso é muito nobre, né? Mas a pessoa está Muito salvando nobre. vidas ali e ela está com aquilo, cara. Sabe? Como fica a cabeça da pessoa depois disso, cara? Cara, eu fico pensando, minha esposa trabalha na área da saúde, já falei isso em Desculpa ter alguns tocado, eu vi que você programas. se emocionou aí, mas é importante falar disso. Não, mas é legal você falar assim.
Minha esposa trabalha na área da saúde. Ela é assistente social. Ela não lida tanto com os doentes quanto outras colegas dela da enfermagem. Mas vou te falar uma coisa, cara. Às vezes elas estão lá naquele ambiente de guerra, se preparando, se protegendo. Chega lá o cidadão, como se nada tivesse acontecido, sem máscara, cuspindo na cara dela. É uma sensação de impotência, né, cara? De, pô, tô fazendo tudo certo e não valorizam o que eu tô fazendo, sabe? Acontece também. Peguei o gancho. Não é bem isso, cara. É bem isso. E é uma superação. Eu acho que uma outra palavra que cabe aí, a qualificar ou quantificar, a palavra sucesso é isso, é superação, né? Porque, como diz aí, seguindo a frase, é uma realização contínua. Então, você está continuamente realizando as coisas. Então, para os Sim, profissionais que estarão, eu espero que sejam muitos, né? Superando essa fase, que estão ali na linha de frente, cara, é um sucesso quando a coisa estiver apaziguado, quando a cura estiver aí, quando a coisa estiver realmente baixada a poeira, né? Porque eles estão na linha de frente. Isso é uma prova de sucesso muito grande que eles tiveram. Porque muitos soldados estão sendo perdidos aí no meio dessa sim. guerra que a gente está vivendo, né, cara? E aí, isso a gente está falando dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, mas aí você também tem os empresários, né, que estão sofrendo, já estamos tendo casos aí, já estão tendo casos de suicídio, né, pessoas que perderam aí a linha, não sabem o que fazer. E aí, como é que você vai falar para o cara para ele ter paciência, para ele ter persistência no meio de tudo isso? Sim. Complicado. Muito complicado. Falar em É persistência, complicado, Fernando. mas A aí, gente falta, acho que tem 50 e vai fazer 53 minutos aí. O que a gente faz? Começa a fazer umas considerações finais, depois a gente tem algumas coisas para falar das nossas atividades aí, das nossas. Até vou pedir para o Grinaldo, para Adriana. Tem um outro colega que eu não estou conseguindo identificar. Se alguém puder, se ele pudesse identificar, para vocês estarem colocando aí o que a gente está realizando aí a nível do nosso trabalho. E aí a gente conversa. Faz suas considerações aí, Fernando. O Grinaldo pode escrever. cara, eu acho que a grande consideração que eu tenho que fazer mesmo é você se, cara, é difícil falar, né? Mas é você se desmontar, né? Você se desfazer, né? Eu acho que a gente tem que se reinventar, mas para se reinventar com tudo que vai acontecer de novo, é preciso se desmontar, se desmistificar, sabe, quebrar novamente essas ideias, esses conceitos que a gente tem sobre muita coisa, tudo vai ser mudado. Então, para vir um novo, é preciso jogar fora o que a gente tem de velho, né? Então, quanta coisa vai ser mudada depois disso, tá? Então, o ideal é a gente quebrar a ideia concreta que a gente tinha, para que venha aí o novo e a gente possa se adaptar a ele. Então, a Sim, primeira coisa é você quebrar esse padrão que você tinha, essa ideologia que você tinha, para poder aceitar o novo e estar adepto a ele. Ser o famoso camaleão. sim. Eu particularmente falo disso com muita tranquilidade. Eu já passei por um momento, eu não sei se eu já contei a história de como eu comecei a ser educador financeiro, mas eu acompanhava uma educadora financeira num trabalho, Daniela Godinho, trabalhava para a gente lá na empresa, e um dia o chefe falou, olha, nós não vamos ficar mais com o trabalho dela, você, além das suas atividades comerciais, você vai assumir a dela. Pô, no dia eu fiquei muito puto, cara. Eu falei, poxa vida, tanta coisa para ele me passar, ele vai me passar mais uma atividade. Eu não sei se ele me passou para me mandar embora, mas eu assumi a responsabilidade e gostei bastante. E aí já vai desde 2005 atuando com essa questão de educação financeira, motivacional, que é nosso papel, né, Fernando? Levar uma palavra de consolo, de motivação que dá para mudar a vida financeira, que em meio ao caos, a tranquilidade é necessária, mas é nosso papel. E
E eu já tive que me readaptar bastante a nível de tarefas. Agora mesmo, você é um cara que tem me ajudado muito. Até é importante falar isso. Eu detestava, vamos colocar assim, falava isso para você, né? A questão de aparecer na internet, criar meios, assim. Agora a gente já está tomando conta do negócio, né, Fernando? Graças a Deus. Então, assim, é as mudanças e a gente tem que estar se reinventando. Eu estou me reinventando muito nesses dias aí, aprendendo. Sabe que uma outra coisa que é de propósito, poucas pessoas sabem disso, mas as pessoas que estão aí são do canal Nortear. Qual é o propósito? Toda sexta-feira, ou alguns dias a mais, é esse mesmo, né, Fernando? A gente está com um educador financeiro, com uma pessoa da educação financeira, falando do assunto, falando sobre empreendedorismo, com uma visão diferente. A minha e do Fernando são diferentes. Qual é a sua formação, Fernando? Fala aí para a galera. Eu sou analista corporal, analista comportamental, é, PNL clínico, é, executivo coaching, analista corporal, já falei, né? Cara, e tem mais algum monte de coisinhas aí. Pai de quem? Você é pai de quem? O nome das Ah, e sim, filhas? e pai, né? Pai de duas Pa- filhas. Qual o nome Pai delas? de duas filhas, da Isabel e da Heloísa. Tanto papel que a gente tem, tanta coisa. E a gente tem um objetivo, levar a educação financeira. Eu e o Fernando, acho que raro dia agora, já tem mais ou menos um mês que a gente, raro dia que a gente não troca uma ideia. O Grinaldo também tá assim. Hoje eu já comecei a molar a Adriana, que está aí com a gente, mas a ideia dessa live, dessa forma, que o Fernando fez a primeira live, a gente está falando de ser a live remaker, né? É da gente ficar trocando ideia com pessoas de formação diferente, com ideias diferentes, e trazer esse conteúdo para as outras pessoas. Não vai ter êxito se porventura nós não nos dedicarmos e se a gente não tiver um pouquinho de paciência para aprender com quem é diferente. O êxito vai Ah, existir da diferença. eu vou te falar uma frase aí para você entender como Deixa eu dar uma boa noite desconstruir. especial para minha prima Raíssa aqui. Faz tempo que eu não falo com ela. Um beijo, prima. Fica com Deus. É bom que os parentes, a audiência vai aumentando de 3 para 4, mas o importante hoje é outra coisa. Ó, eu queria fechar só com uma coisa, viu, Cleito? O que acontece é o desconstruir e o construir, né? Nós temos que desconstruir aquilo que a gente acreditava que era o ideal, que estava indo tudo bem, para construir o novo. Só que construir o novo, aí tem uma palavra que vai fazer você sair da zona de conforto. Que qual é? É que não existe eu não posso, existe eu não escolho. Sim. Percebe? Não existe eu não posso. Ah, eu não posso fazer isso. Não, eu não escolho fazer isso. E quando você falar que você escolhe, de algum jeito aquilo vai acontecer. De algum jeito Sim. você vai abrir mão, você vai priorizar e vai acontecer. Agora, quando não acontece, não é porque você não pode, é porque você não escolheu. Tá? Aí tem que ser respeitado o Perfeito. tempo que as coisas vão acontecer. Então, para sair do vitimismo, não é eu não posso, eu não escolho. Perfeito. Fernando, essa semana será uma semana muito boa. Amanhã estou na rádio. Você vai acompanhar o programa. Grinaldo vai. Grinaldo vai participar com áudio. Adriana vai participar com áudio também. Você vai ter que assistir, hein, Fernando? Vamos lá, cara, com É, certeza. Na sexta-feira a gente vai trazer Tiago Martelo para no dia do trabalho. No dia do trabalho eu trago um martelo. Olha que coisa linda, hein? Educador financeiro Tiago Martelo, muita gente boa. É gente que está cooperando um com o outro. A gente precisa pensar em cooperação nesses dias, né? Profissionais aí cooperando um com o outro. Eu tenho aprendido muito com o Grinaldo, o empreendedorismo, com você, a vontade de mudar. De vez em quando você fala assim, deixa eu fazer uma leitura corporal. Eu falei, que diacho é isso? Um abraço, meu cara. São 6 segundos restantes. Uma boa noite para você.